Esse alimento pode virar leite, queijo e até carne. Mas será que o gosto é parecido? Afinal, a soja é boa ou não é? Faz bem ou não faz à saúde? Com essas perguntas só dá para saber uma coisa: esse grão é muito polêmico. Ela já foi chamada de o tesouro da Ásia. Cultivada há milênios pelos orientais, a soja é hoje reconhecida como uma das principais fontes de proteína do mundo. É um produto que dá para fazer vários derivados, né? Dá para tirar várias coisas. A soja é um grão que faz parte da família das leguminosas, assim como o feijão, o grão de bico, a lentilha e a ervilha. E você sabia que ela pode ser amarela ou preta? A soja é um grão que eu posso dizer bastante completo. Ela tem uma composição bastante equilibrada entre proteínas, carboidratos, gorduras, micronutrientes, que são vitaminas, minerais, além de ser rico em fibras. Os chineses foram os primeiros a cultivar a soja. Em 3.000 anos, o alimento se espalhou pelo continente asiático. Foi só no início do século XX que a soja passou a ser comercializada e produzida pelos Estados Unidos. A partir daí, o grãozinho se espalhou pelo planeta e passou a ocupar lugar de destaque no agronegócio. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo. São 85 milhões de toneladas de soja produzidas por ano. Olha quanta coisa gostosa dá para fazer com a soja. Bom, leite e sucos vocês já conhecem, né? Mas que tal um leite condensado de soja? Ou então os embutidos. Tem aqui salsicha, linguiça, pedacinhos de carne e biscoitos. Estes são doces. Mas atenção! O consumo exagerado de produtos à base de soja pode fazer mal à saúde. A soja é um alimento controverso. Por quê? Porque apesar de ela ter diversos nutrientes, ela tem fitoestrógenos, que em excesso pode desencadear um desequilíbrio hormonal, e ela contém inibidores de tripsina. O que é a tripsina? Tripsina são enzimas que ajudam na digestão de proteína. Mas a polêmica não para por aí. Alguns pesquisadores acreditam que a quantidade de substâncias nocivas na soja não seria suficiente para afetar o nosso organismo. Ela vai entrar como um dos alimentos que vai compor a alimentação diária. Até 20 gramas por dia são suficientes. Com equilíbrio, a soja pode ser consumida de várias maneiras. Salada, suco, de soja. Você pode acrescentar o grão à salada, o tofu, conhecido como queijo de soja, em sanduíches. Substituir o leite comum pela bebida de soja em vitaminas. A soja também pode fazer parte do cardápio principal em receitas à base de proteína de soja texturizada, a chamada carne de soja. É boa, mas é bem diferente da carne vermelha, né? Ah, e você já ouviu falar na lecitina de soja? É um produto encontrado em cápsulas, preparado a partir da gordura extraída da soja. Serve para controlar o colesterol e os sintomas da menopausa. Tem os que amam e os que odeiam. Polêmica, proteica e, sem dúvida, muito eclética. Adoro soja. Grãozinhos surpreendentes. Até a salada ficar com jeito de refeição completa com a soja. A chefe Júlia explica como. Primeiro, os grãos ficam de molho por 1 dia e meio. E é depois de cozida que a soja vai virar uma salada que de simples não tem nada, mas de saudável tem muito, né, Júlia? Muito. Soja é um alimento muito saudável. Numa travessa grande, ela tempera a soja com meia cebola picada. Quem não gosta de crua, pode fritar ela um pouquinho no azeite, que fica super gostoso também. Aí aqui eu venho com meio limão espremido. Aí vamos colocar o tomatinho picado com semente, com pele mesmo.
Em seguida vem sal, azeite e pimenta, tudo a gosto. A salsinha, que aí vai dar uma corzinha bonita nela. E um pouco de queijo coalho. Você pode deixar essa salada pronta na geladeira para ela ir pegando um saborzinho e misturar o queijo coalho só na hora de servir. Porque o queijo coalho ele tem uma consistência mais durinha, então ele é gostoso quentinho mesmo. Para ficar bonito, basta usar a criatividade. É super simples, vamos colocar a rúcula, jogar um pouquinho de azeite só para dar mais uma temperadinha e colocar nossa soja aqui no meio. Outra maneira interessante de usar os grãos de soja é nos aperitivos. Aqui a soja foi torrada com sal e pimenta do reino. Mas atenção para a quantidade consumida, porque em média 50 gramas desses grãos tem 170 calorias. E é seco, assado e torrado com o uso de óleo. Então normalmente eles são mais calóricos do que o próprio grão da soja. E o grão vai muito bem também nos pratos quentes. Para fazer uma salada, para fazer um risoto, a gente pode substituir o feijão para fazer um baião de 2 com a soja. O chefe Pedro Gabriel nos mostra a receita de um risoto com manga e soja. Ele frita a cebola roxa na manteiga e acrescenta arroz arbóreo, já pré-cozido, com vinho branco. O caldo de legumes vai aos poucos. Depois que o arroz cozinhar por cerca de 5 minutos, vem a estrela do prato, a soja. E a gente pode colocar uma quantidade boa, porque é o nosso ingrediente principal. Um pouco de parmesão, a manga. Para arrematar, mais um pouquinho dela. A soja frita vai dar uma textura diferente, vai dar uma crocância. Irresistível. Prontinho. Quer um exemplo de criança saudável e cheia de energia? Tá aí, olha. Pedrinho, de 4 anos de idade, é um furacão dentro de casa. Desde que o Pedrinho era bem pequeno, com 6 meses de vida, Carol percebeu que ele reagia de uma forma estranha ao leite de vaca. Comecei a tentar introduzir o leite em pó. E aí ele ficava todo ao redor da boca vermelho e vomitava, na hora, assim. Com 9 meses de idade, o menino comeu, sem a mãe perceber, um pedaço pequeno de coxinha, que leva leite na massa. Por pouco, não aconteceu o pior. E na hora ele já começou a ficar com uma tosse assim alérgica, vomitar, mas era um vômito diferente, um vômito estranho, ficar vermelho e respirar assim. O médico no dia falou: olha, mãe, se você tivesse demorado mais 1 minuto, você ia perder seu filho. Foi aí que a Carol descobriu que o filho era alérgico às proteínas do leite de vaca. Pedrinho começou então a comer tudo à base de soja e beber o chamado leite de soja. Eu considero uma ótima alternativa de alimento para as pessoas que por algum motivo não possam consumir, por exemplo, leite da vaca ou não queiram. Mas será que os nutrientes são iguais aos do leite comum e seus derivados? Hoje, as bebidas à base de soja, que são usadas substituindo o leite de vacas, elas já são acrescidas de cálcio, fornecem a mesma quantidade do próprio leite da vaca. Então, tem que prestar atenção, porque subprodutos de soja que não sejam enriquecidos, eles têm uma defasagem em comparação ao próprio leite da vaca. Toma um golinho, filho, mostra que você é fortão. O consumo de soja também é uma ótima alternativa para quem tem problemas de coração. Mito ou verdade? Verdade. Existe a diminuição do colesterol ruim e o aumento do colesterol bom, que vai fazer com que as artérias tenham uma dificuldade maior de entupimento, e isso vai prevenir doenças cardiovasculares a longo prazo,